Esse é mais um programa da série Diálogos sobre a Vida, em que eu, Marcos Rezende, e o meu amigo Eduardo Iver comentamos aspectos da obra do grande pensador, filósofo, seja o título que se queira dar, Jiddu Krishnamurti. Krishnamurti, durante toda a sua vida, faleceu aos 90 anos de idade, viajava pelo mundo dando palestras e é considerado uma das pessoas mais influentes do século XX, alguém que trouxe uma compreensão realmente diferenciada de tudo aquilo que a gente conhece como conhecimento, como espiritualidade, como religiosidade e tudo mais. O tema que nós escolhemos para hoje é um tema que o Krishnamurti sempre voltava nele, que era a questão do medo. O medo e a busca do prazer. Esse tema às vezes parece estranho para as pessoas, porque quando você fala em medo, normalmente as pessoas se acham que elas não têm medo. Não tem medo, a não ser quando tem uma situação de perigo. E a situação é exatamente o contrário. Quando há uma situação de perigo real e atual, não um perigo imaginário, mas um perigo real, é saudável ter medo, né? Então, se tem um tiroteio, você se esconder aí em qualquer lugar é uma forma de proteger o corpo. Ou se tem um animal perigoso também, você se preservar. Mas não era desse medo que o Krishnamurti tratava, do medo assim numa situação de perigo, e sim do medo psicológico, né? Esse medo que corrói a vida das pessoas, gera aquele tensionamento interno. E ele sempre falava que o medo e a busca do prazer são duas faces da mesma moeda. O que você acha disso, Eduardo? Você vê que o medo é algo que está tão presente na vida das pessoas e é algo que, vamos dizer assim, impede que as pessoas tenham um relacionamento saudável com os outros pares, né? Um relacionamento saudável com a natureza. E o medo, acho que está muito vinculado à questão do eu, que o Krishnamurti sempre fala, aquela postura autocentrada, né? Em que o que está fora é algo que pode ser um risco para a nossa vida. O que está fora pode ser uma ameaça, pode ser algo que pode afetar o nosso equilíbrio. Então, quando a pessoa vive uma vida muito autocentrada, uma vida muito egoísta, né? Sempre vendo seus próprios interesses, olhando o mundo a partir do seu centro, tudo que não faz parte daquele seu mundinho restrito, né? Passa a ser uma ameaça. Então, por exemplo, se a pessoa entra num novo emprego, né? Ela quer subir na vida, quer crescer, quer ter um salário melhor. Então, ela vê uma pessoa que está trabalhando junto com ela e ela começa a elocubrar mentalmente, né, que tudo isso aí é uma grande criação mental, que o outro pode ser uma ameaça para o seu crescimento profissional, que o outro pode, né, tomar o seu lugar, pode fazer mais bonito do que ela está fazendo, o outro pode ser mais competente, e aí começa o medo, né? E aí começam as reações também que fazem com que o outro passe a ser um concorrente, passe a ser alguém que está te ameaçando. Então cria-se um ambiente, né, que às vezes gera uma resposta do outro lado também, de uma vida artificial, de uma vida viciada, em que você não consegue ver o outro como ele é. Você vê o outro através de um prisma, né, que colore completamente a realidade. Pois é, esse chamado medo psicológico, que eu repito, não é um medo de um perigo atual, mas é o medo de ser demitido do emprego, de ser deixado pela mulher, de que alguma coisa que eu não quero aconteça, ou que alguma coisa que eu quero não aconteça. Então, nesse sentido, o medo é uma forma de desejo, né? Uhum. O que eu quero é desejo. O que eu não quero é medo. Mas o que eu não quero, o não querer é uma forma de querer. Não é? Inclusive, quando você quer alguma coisa,
Você tem medo que você não consiga aquilo que é o seu objeto de desejo, né? Exatamente. Então você vê que esse tema do desejo está diretamente relacionado com o medo, né? Que corrói a vida das pessoas, que faz com que as pessoas fiquem paralisadas, que percam a sua liberdade, a sua criatividade, a sua unificação e harmonização com a vida, porque é o querer e o não querer que de alguma forma está travando a pessoa, né? Agora, muitas religiões falam isso, de que o desejo deve ser extirpado, né? Tem até aquela citação famosa do Buda, quando perguntaram ao Buda qual era a causa do sofrimento. E o Buda disse que a causa do sofrimento é o desejo. Na medida que não exista desejo, não existe sofrimento, né? É interessante a gente explorar e refletir sobre isso. Pode reparar, toda vez que a gente está sofrendo, é porque as coisas não estão do jeito que a gente queria, né? Até mesmo na perda de um ente querido. Se eu estou sofrendo é porque eu queria que aquele ente continuasse. Né? É um querer que é o próprio sofrimento. Se eu estou aceitando com naturalidade, não há sofrimento. O apego gera esse sentimento, né, de frustração, de perda. Se você tem uma ligação muito forte com a pessoa, está apegada àquela pessoa, ou se você está apegado a um título, por exemplo, né, um cargo que você tenha, seja público ou dentro de uma empresa, você tem o medo de perder aquele cargo, você tem o medo de ser passado para trás por outra pessoa que queira ocupar o seu cargo. Então a pessoa já lida, já se relaciona com a vida de uma forma muito cautelosa e ardilosa, às vezes, para conseguir atingir o que ela quer. Então, às vezes, para conseguir o objetivo dos seus desejos, ela é capaz até de trapacear. Tudo é decorrente de uma visão equivocada, né? Em que você tem um eu separado que tem que chegar a algum lugar e você é condicionado que você tem que chegar lá, porque senão você não vai ser ninguém, né? E aí você começa a elocubrar quais são as maneiras que eu tenho que fazer para poder chegar lá. Aí você pisa nos outros, você gera uma série de... Você faz algumas ações que são consideradas antiéticas, né? Mas que muitas vezes são aceitas no meio empresarial. E isso faz com que o conflito se perpetue e o medo também seja parte da atmosfera do local. Pois é. Agora, o medo em si, ele é esse querer ou não querer. Por outro lado, quando a pessoa se coloca numa posição de dizer assim, então é simples, não vou querer mais nada, não vou ter desejos. Isso é um simplismo que gera distorções incríveis. O que eu acho incrível na obra do Krishnamurti é que ele não fala isso, né? Pessoas que dizem assim, então não vou ter desejos. Aí ele dá um sorriso, né? Não vai ter desejos. Né? Quer dizer, é impossível não ter desejos. O que você pode é estar aprendendo com os desejos, na medida em que em que você deixe de estar tão apegado a eles, a satisfação deles, e que se eles forem satisfeitos você vai estar bem, se eles não forem satisfeitos você vai estar bem também. Então tem que haver uma relativização disso aí que ocorre quando a pessoa percebe os seus próprios desejos. Mas normalmente nós somos reféns de medo e desejo o tempo todo, sem percebermos essa condição de reféns, né? Então não adianta criar uma fórmula para dizer, acaba com o desejo que acaba o sofrimento. Porque a mente, ela não pode decidir acabar com o desejo. O desejo surge justamente pela maneira como a mente opera, né? Sempre buscando alguma coisa, sempre buscando completar os seus aparentes vazios, né? Então ela sempre quer alguma coisa, né? E o Krishnamurti fala muito de uma coisa interessante, ele diz, uma coisa
é a realidade. E outra coisa é como você gostaria que a realidade fosse. Existe um fosso, né, entre as coisas como elas são, né, e aquilo que você gostaria que fosse, né, que é apenas uma imagem mental. Mas o mundo é como é, não como você gostaria que fosse. As pessoas são como são, não como você gostaria que elas fossem. Então você aceitar a realidade como é um passo fundamental, e o Krishnamurti fala muito sobre isso, né? E é interessante esse negócio do desejo, porque querer não ter desejos é uma forma de desejo que gera conflito. Então a questão não é você abominar o desejo, é você aprender com o desejo e ser o mínimo ou menos refém ou escravo dele. Né? Quer dizer, algumas vezes ele vai ser satisfeito, outras vezes não. E é interessante quando a pessoa desenvolve esse desapego, esse desprendimento em relação à realização dos próprios desejos, parece que os desejos dela ficam mais poderosos, né? Quando ela realmente quer alguma coisa, parece que a energia se intensifica e ela acaba tendo um poder maior de realizar isso tudo, né? E ela acaba se auto-enganando, achando que ela está fazendo alguma coisa para eliminar os desejos, quando ela está apenas, né, fazendo um grande jogo mental e está se auto-enganando. Mas nós vamos dar um pequeno intervalo agora e daqui a pouco nós voltamos com essa conversa tão interessante sobre o desejo e sobre todos esses nossos quereres, né, que tem a ver com medo também. Então, até daqui a pouco. Estamos de volta com o nosso programa Diálogos sobre a Vida, em que eu e o Marcos estamos conversando sobre os ensinamentos de Krishnamurti, esse grande personagem que marcou muito as nossas vidas e as vidas de tanta gente. E o tema de hoje é o medo e o desejo, como o medo e o desejo estão entrelaçados e acabam sendo um grande empecilho para que nós possamos levar uma vida plena. E o Krishnamurti ele sempre enfatizava muito que é possível você viver sem medo. Uma vez eu me lembro que numa palestra ele falou: por que você não joga o medo pela janela? Parece uma afirmação boba, né? Mas nós não somos escravos do medo. Nós somos enquanto nós aceitamos esse padrão de comportamento, essa maneira de viver autocentrada, que não é a única maneira possível. E o Krishnamurti sempre martelava nisso. É possível você viver diferente. É possível você viver sem medo, você viver com qualidade, com beleza, com confiança. Né? E a confiança é uma coisa tão bela, né? Que ela se contrapõe ao medo. Né? Quando você tem medo, você está sempre com o pé atrás em relação às pessoas, em relação a tudo que acontece. Você já sai na rua preocupado, será que o outro carro vai bater no meu? Se você para em algum lugar, será que vem um bandido me atacar? Então, isso polariza de forma tão grande a sua mente que você está sempre desconfiado que alguma coisa errada vai acontecer com você. E aí, às vezes você até atrai aquela coisa que você não gostaria, que o medo induziu você a atrair. Você cria um magnetismo, né, que acaba sendo um convite para que aquele infortúnio aconteça. Né? Alguns dizem que a vítima e o atacante, né, o assaltante, um atrai o outro, porque o medo cria uma vibração. Isso é verdadeiro, inclusive, até os animais. Se uma pessoa está com medo do cachorro, o cachorro percebe o medo e tende a atacar. Quando a pessoa está tranquila, geralmente os animais reconhecem isso e ficam de bem também. Né? Então o medo ele gera um sentimento que tem resposta no seu meio e prejudica o seu relacionamento com o mundo. Pois é, e você falou agora, citando o Krishnamurti, que é possível viver sem o medo. Volto a dizer, não medo de um perigo atual, porque aí é saudável você proteger o corpo. É o medo de um perigo imaginário. Né? Aí uma vez, lendo o Krishnamurti, ele falou que para você compreender o medo, você precisa compreender o tempo.
Aí eu estranhei aquilo. Como assim? O que o medo tem a ver com o tempo? Na verdade, você precisa compreender que a vida é agora. Sempre agora. O único tempo que existe em que você pode manifestar a vida é o presente ativo. Não que coisas feitas no passado não tenham efeito sobre o presente, nem que coisas feitas no presente não tenham efeito sobre o futuro. Mas você não pode manifestar a vida fora do presente ativo. E o medo é uma forma de você querer viver por antecipação. Você projeta um tempo futuro, alguma coisa que você não gosta, ela é medo. Alguma coisa que você gosta, ela é busca de prazer. Mas como a vida é sempre agora, se você está inteiro no agora, não existe espaço para o medo, porque não existe amanhã. O amanhã é uma projeção do pensamento. E se a gente percebe o pensamento projetando e vê ele como uma simples projeção, ele se desmancha e a gente vive agora sem medo. Muito interessante isso, né? Uma coisa revolucionária realmente. Você, na verdade, ele está mostrando como opera a nossa mente. A nossa mente nos rouba do agora, projetando um futuro favorável ou desfavorável, conforme os nossos interesses, de acordo com as experiências passadas, e rouba o agora, que é onde o sagrado pode se manifestar, é o agora, né? Onde existe medo, não pode existir o sagrado. Existe desejo às avessas, né? Então a gente precisa compreender a nossa natureza, como opera a nossa mente, como opera essa coisa dos desejos, não para negá-los, mas para aprender com eles. Você vê que coisa interessante o Krishnamurti enfatiza, que o medo só existe quando você está pensando, né? Isso é uma coisa que parece assim, simples, mas é extremamente profunda, né? Eles dizem, se você está sentindo medo, experimenta olhar para o medo, simplesmente olhar para ele. Não deixar que a mente fique loucubrando e imaginando situações. Olhe para ele com toda a sua atenção. Se você conseguir olhar para ele com atenção, a mente para e o medo desaparece. Porque o medo, de certa maneira, é uma fuga de uma situação imaginária. O pensamento, ele projeta o futuro, o que vai acontecer, o que pode acontecer, e vai definindo o que gosta, o que não gosta, e aí vai se tecendo uma teia de tensionamento que a gente pode chamar de medo ou de busca de prazer, né? Então você vê que a questão do medo está relacionada diretamente com como opera a nossa mente. Esse medo psicológico, ele é uma fuga do agora. Ele é o pensamento em estado de distração, imaginando coisas e situações e deixando de estar plenamente acordado, desperto, vivo e atento ao presente ativo, né? Um momento que a única hora que a gente pode manifestar a vida é o agora. Então achei muito interessante essa compreensão que o Krishnamurti traz de que o medo é o pensamento no tempo. Se houver silêncio interior, não há espaço para medo. É interessante, você não pode fazer nada em relação ao medo. Você pode só silenciar e observar, inclusive o próprio medo, né? Observar o que está acontecendo. E aí o medo ele cessa de existir porque ele é apenas uma movimentação da mente. A realidade é o que está acontecendo, que pode ser percebida pelos sentidos, pela nossa mente. Isso é vivo, é real. O medo é apenas um movimento. Então é fantástico, né, você perceber que o medo não é algo que você tem que brigar para superar. As pessoas dizem, não, agora eu não vou ser mais medroso. E aí briga com medo. Isso aí só intensifica o medo. Você não consegue brigar com medo, né? Você não pode decidir, agora eu não vou ser mais medroso. Porque o medo é um movimento. Quanto mais você tenta fazer alguma coisa, mais ele piora, né? E ele surge, inclusive, nos sonhos, né? O medo ele não é só durante a vida, ele se projeta também nos sonhos, que, como diz Krishnamurti, os sonhos são uma continuação da atividade de vigília normal. Então, como é que nós podemos, agora, levar uma vida sem medo?
por exemplo, sem o medo da morte, né? O medo da morte é um dos medos mais terríveis, mais intensos, que mais fazem as pessoas sofrerem, né? Será que não dá para encarar a morte de frente? Sem pensar, o que pode acontecer? O que vai acontecer quando eu morrer? Como é que vai ser depois da morte? Qual a importância disso tudo? Viva o presente, viva com intensidade o presente, que é a única coisa que você tem, sem temer, né? E dentro da própria religiosidade, você estava falando antes, existe essa questão do medo. Tem algumas seitas religiosas que definem religião como temor a Deus. Olha que coisa terrível, né? Como se você tivesse que temer um ser que vai te punir, que vai te botar no inferno, que vai te fazer sofrer. Tudo isso é uma grande criação mental que não faz sentido, né? Por que não viver com qualidade, com beleza? Né? Pois é, interessante, quando o Krishnamurti fala sobre a morte, ele volta a associar essa questão do pensamento que gera medo. O pensamento, ele sempre quer continuidade, ele sempre pensa em termos de continuidade. Mas quando você vive o agora plenamente, você não projeta nada para o futuro, aí ele diz assim, se não existe continuidade, não existe morte. Ou seja, tudo depende de nós cada vez mais decifrarmos esse enigma que é a nossa própria mente. Quanto mais nós formos capazes de descobrir esses mecanismos dela tão sofisticados, tão cheio de manhas, tão cheio de exigências, e pudermos simplificar essa mente, né? Aquietá-la, acalmá-la, serená-la, a gente pode viver uma vida plena, onde não há espaço para o medo. Nós vamos então encerrar esse programa, convidando vocês para nos assistir na TV Suprem, também no YouTube, que ela está com a sua programação 24 horas, TV Suprem ao vivo no YouTube. E no próximo programa nós voltamos tratando desses temas tão interessantes que o Krishnamurti suscita sobre a vida e sobre a compreensão de nós mesmos. Até lá!